A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações,
jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Fala galera, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui hoje começando mais um super aulão do nosso projeto Acelera no Enem. Essa iniciativa que você já conhece, que está aqui para levar conhecimento, oportunidade e, sobretudo, preparação para você que vai nos dias 21 e 28 de novembro ou nos dias 9 e 16 de janeiro fazer a tão esperada prova do Enem. E eu estou aqui com o professor Bruno Machado. Chega aqui, professor. Primeiro, muito obrigado, tá? Pela atenção, pela disponibilidade, pelo carinho com que trata o Acelera no Enem. Quando a gente tem um convite, você diz eu topo, eu vou participar. Então, mais uma vez, muito obrigado por toda essa atenção. E hoje é uma aula especial. Conta aí pro pessoal. Eu fui convidado para dar uma revisão, né, de mecânica, que na verdade mecânica é todo o assunto do primeiro ano, que se vê no primeiro ano, né? Mecânica é dividida em cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, gravitação. Mas muitas pessoas se referem à mecânica como dinâmica, aquela parte de ler de Newton e tal. E eu acho que casa bem, porque a última aula que eu dei foi de energia e trabalho. Inclusive, recomendo, se você não viu ainda, a aula ficou muito boa. Se você não viu, vá lá no canal do YouTube, está disponível, Energia e Trabalho. Porque essa sim foi uma aula bem mais completa, né? 1 hora e quase 2 horas de aula, falando bem direitinho de energia e trabalho. Então hoje a pegada é um pouquinho diferente, a gente vai dissecar os assuntos de dinâmica, tá? Se você pegar os 3 assuntos que mais caem em física, no Enem, eles colocam mecânica, eletromagnetismo e ondulatória. É física inteira, né? Mas, de todo jeito, a gente vai ver hoje a maior parte da mecânica, que é dinâmica, tá? Então, assim, como revisão, acho que vai ser bem produtivo. Muito bacana. E você já sabe, você tem 3 desafios para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. O primeiro desafio é o seguinte: pega o link dessa aula, manda para todo mundo que você conhece. Manda para sua amiga, para o seu amigo, manda para o grupo da escola, para o grupo do cursinho, manda para todo mundo. A segunda coisa é o seguinte: sai do chat um pouquinho e aperta aí no botão inscrever-se, para você se inscrever no canal do Acelera no Enem no YouTube, para que você possa continuar acompanhando todas as aulas e conteúdos. E o terceiro e último desafio é o seguinte: ao longo dessa aula, tira print da tela, tira foto do computador, da TV, do resumo, marca lá, @Acelera no Enem e Prof. Bruno Machado. Prof. Bruno Machado, para que a gente possa fazer uma grande festa na internet. E você segue também @Prof. Bruno Machado, porque lá você vai ter vários conteúdos, várias informações sobre química e física, né, na preparação para o Enem. E não é qualquer professor não, o professor aqui é médico, viu gente? Então ele já passou por muita coisa que vocês estão passando e sabe qual é o caminho das pedras para conseguir a tão sonhada aprovação. Combinado? E eu quero aqui, para que a gente possa encerrar essa apresentação, fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que apoiam e investem nessa iniciativa para que ela possa acontecer. Vamos embora, vamos fazer um grande aulão hoje com o professor Bruno Machado de Física. Hoje a aula é de revisão, então anota tudo, não perde atenção, porque você está se preparando para o Enem e ele está chegando. Valeu, turma, fiquem agora com o professor Bruno Machado de Física. Valeu, professor. Falou. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, como eu estava explicando, né, o assunto de mecânica é um assunto muito grande. Se você pegar o livro do primeiro ano, ele vai estar lá escrito mecânica, né? Enquanto o livro do segundo ano, por exemplo, tem ondulatória, ótica e termologia, e do terceiro ano tem basicamente eletromagnetismo, que aí também são 3 assuntos: eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo, tá? Dentro da mecânica, a gente tem cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e gravitação. 3 desses assuntos são assuntos pequenininhos, vale muito a pena estudar, viu? Custo-benefício altíssimo: estática, hidrostática e gravitação. Por quê? Porque são assuntos que tu estuda em um dia e assuntos que caem sempre em prova. Os outros são maiores. Por serem maiores, eles caem mais em prova, tá? Então, o custo-benefício ainda se compensa, mas você vai ter que estudar mais para poder dominá-los, que são cinemática e dinâmica.
Hoje eu resolvi dar uma focada na parte de dinâmica, tá? A dinâmica, que por si só, ela pode ser dividida em três assuntos. Em três grandes assuntos, tá? Para poder você só se localizar. A gente tem a primeira parte, leis de Newton, que envolve todas as forças, força resultante centrípeta, que a gente vai ver hoje algumas questões sobre isso. Depois a gente tem energia e trabalho, que tem essa aula que está muito boa, que eu gravei também para o Acelerando no Enem. E tem um assunto, um tópico final, que é impulso, quantidade de movimento e colisões. Tá? Então a gente vai, eu trouxe para cá 6 ou 7 questões, para a gente tentar nesses 45 minutos, tentar varrer o máximo possível desses assuntos. Tentar ir passando pelos assuntos. Veja, é muito importante que o aluno entenda a diferença entre aula e revisão. Se você for lá na minha aula sobre energia e trabalho, lá foi uma aula. 1h30 de conteúdo, quase 2 horas de conteúdo, passando por todo o assunto, fazendo exercício, aquilo é uma aula. Hoje não é uma aula propriamente dita, mas é uma aula de revisão. É uma revisão em que a gente vai passar por esses assuntos todos de dinâmica, tá bom? Então vamos lá, cada questão tem um objetivo, tá? Eu escolhi, cada uma dessas questões foi escolhida a dedo, não simplesmente coloquei num programa para puxar questões para mim. Não, eu fui escolhendo questão por questão, cada uma delas tem algo que eu acho que é importante você saber. Bruno, essas questões foram do Enem? Não foram do Enem. Até porque eu, por exemplo, raramente uso questões do Enem para resolver em sala. Por quê? Porque eu acho que essas questões você tem que experimentar fazer sozinho. E aí depois você pode até tirar dúvida. Mas você tem que treinar a prova. Então muitas vezes os professores ficam fazendo questões do Enem. Quando o aluno vai fazer a prova já está... Ele já sabe a resposta de tudo, basicamente. Então eu trouxe questões boas. Questões que vão, assim, cujo objetivo não é se você acertaria ou não, se ela é fácil, se ela é difícil. São questões boas para se estudar, beleza? Porque isso é uma outra coisa importante. Fazer exercícios tem 2 objetivos completamente diferentes. O objetivo 1, estudo. O objetivo 2, treinamento e simulação. Tá? Você pode, por exemplo, pegar uma prova que foi da década de 20, uma prova, da década de 20, essa prova vai ser muito útil para o seu estudo. Ela não vai ser útil mais como treinamento, porque provavelmente o estilo dessa prova não vai mais se adequar ao estilo de prova atual. Mas você pode por exemplo, antigamente se usava muito, tem um arquivo que roda aí pela internet, provas do ITA de 1970 até 2010. Pô, tu pegar uma prova do ITA de 1973, vai ter um monte de questão boa lá. Um monte de questões lá que tu poderia estudar e errar e tentar de novo e tirar dúvida. Excelente. Exercícios para estudo, qualquer questão serve, assim, obviamente se não for uma questão que trabalhou coisa fora do programa ou se ela foi escrita sem sentido. E a gente tem simulação. Simular é eu pegar uma prova inteira, eu pegar questões que se parecem com a prova que eu vou fazer, e aí você treina marcando o tempo, né, corrigindo depois seus resultados. Entende que são 2 coisas diferentes. O objetivo dessas questões que eu trouxe hoje são questões para estudo, tá bom? Então, eu acredito que deu para explicar assim, bem o que a gente vai fazer aqui, o nosso objetivo nessa próxima hora que ficaremos juntos, tá bom? Então vamos lá, para a primeira questão. Pica de novo, perdão. Pode botar para a questão, só a questão aparecer. Pronto, vamos lá. Aqui a gente observa uma questão que ela tem um pezinho na cinemática e um pezinho na dinâmica. A velocidade escalar de um carrinho de massa 6 kg, que percorre uma pista retilínea, varia em função do tempo conforme o gráfico abaixo. Bom, ele está mostrando um gráfico. Se você observar o gráfico, é um gráfico de velocidade pelo tempo. Observando o gráfico, você vê que o objeto partiu do repouso. Ele tem aqui ele parte do zero, né? E aí ele vai com a velocidade aumentando, ou seja, ele vai em um movimento acelerado, até que a velocidade estabiliza em 12 metros por segundo. Ele passa 10 segundos acelerando e ele passa mais 10 segundos com velocidade constante. Então ele tem um move inicialmente, 10 segundos de move, 10 segundos de movimento uniforme. Aí
A letra A, como eu falei, ela é de cinemática, tá? Ela não é de dinâmica, mas vamos fazer. Cinemática faz parte de mecânica. Então, a velocidade escalar média do carrinho no intervalo de 0 a 20 segundos. Vamos fazer, eu vou logo ver a letra B e a gente faz as duas juntas, tá? Letra B, a intensidade da força resultante no carrinho nos intervalos de 0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos. Beleza? Então, vamos lá, vamos para o quadro. Enquanto deixa eu desenhar esse gráficozinho aqui para a gente trabalhar com ele. Pronto, um gráfico simples. E aí ele pergunta qual a velocidade média. Tá para cá, né? Essa aqui em cima. E aí ele pergunta sobre a velocidade média. Preste atenção. Velocidade média é um dos tópicos mais importantes do vestibular em física em si. É sempre cobrado. E você tem que entender bem o que é isso. Velocidade média não tem o objetivo de dizer para você qual a velocidade que o objeto tem no momento. Não, Bruno? Não. Se eu quero saber, por exemplo, se você vai para a varanda da sua casa, se você olha por uma janela e você vê um carro passando, e você pensa qual a velocidade daquele carro, você não está querendo calcular a velocidade média dele, você está querendo calcular a velocidade instantânea dele. A velocidade instantânea é a velocidade que ele tem a cada momento. A velocidade média não é isso. Velocidade média tem a ver com o tanto de espaço que esse objeto percorreu em quanto tempo. Não é à toa que esse ΔS ou ΔT é a fórmula que provavelmente todos os alunos que vão fazer vestibular sabem, né? Velocidade média tem a ver, então, com o espaço percorrido em um certo tempo. Então, eu não vou chegar aqui e dizer, a velocidade dele era 0 e depois foi para 12, então qual foi a média? Eu não vou observar a velocidade, eu vou observar quanto que ele percorreu em quanto tempo. Para eu saber quanto que ele percorreu, aí eu vou usar de um artifício, que inclusive em outras aulas que eu dei aqui, eu expliquei, vou explicar novamente, que é o seguinte, vê só. Olha essa equação aqui. Velocidade é o espaço pelo tempo, né? Toda vez que você tiver uma equação que você está nesse formato, tá? Uma variável que eu quero achar, ela é uma sobre a outra. Preste atenção, preste atenção. Se eu estou dividindo, se eu tivesse um gráfico aqui relacionando espaço pelo tempo, a velocidade eu acharia pela tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente de θ seria igual à velocidade. Tá? Mas vê, se V é ΔS ou ΔT, ΔS é V vezes T. Não é isso? Isso aqui você também sabe. Toda vez que tiver nesse formato aqui, note, aqui eu encontro através de uma divisão. Aqui eu vou encontrar através de uma multiplicação. Quando for uma multiplicação, aí você vai fazer o seguinte, velocidade por tempo. Aí, ó, se o gráfico for igualzinho, aí você não vai encontrar mais pela tangente do ângulo, você vai encontrar pela área. Ou seja, num gráfico velocidade e tempo, a área é numericamente igual ao espaço percorrido, beleza? Bruno, isso vale para qualquer coisa, vale para qualquer coisa na física. Qualquer assunto, qualquer coisa na física, sempre que você vir A multiplicando B, ou seja, uma coisa multiplicando a outra, você vai encontrar no gráfico pela área. Sempre que você vir uma dividindo pela outra, você vai encontrar pela tangente, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui, lembrado, a gente, para saber quanto de espaço foi percorrido, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a área. Beleza? Então, eu vou calcular a área. Eu vou calcular essa área aqui, ó. Posso calcular essa área aqui. A área vai ser numericamente igual ao espaço percorrido. Então, a área vai ser, ó. Aqui eu tenho 10 vezes 12, 120, sobre 2, né, que é um triângulo, dá 60. Então, quer dizer que aqui eu percorri 60 metros. E aqui eu nem preciso calcular, né? Porque se você olhar, esse quadrado é igual a esse quadrado. A diferença é que esse está no meio, né? Então, com certeza, esse aqui vai ser 120 metros.
Ou seja, a área é numericamente igual ao espaço, então o espaço percorrido é 180 metros. Se o espaço percorrido é 180 metros e eu percorri esses 180 metros em 20 segundos, então, se eu percorri 180 metros em 20 segundos... Veja, eu gosto muito de usar a regra de 3. Eu sei que tem muita gente que é muito ligada em fórmula, mas algumas coisas, principalmente o movimento uniforme, é mais legal por regra de 3. Ó, se eu percorri 180 metros em 20 segundos, a cada segundo eu percorri X metros. Então eu percorri 9 metros por segundo. Essa foi a minha velocidade média do carrinho. Tá? Bruno, não tem um jeito mais fácil de fazer não? Não tem não. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. A letra B. A letra B pergunta... Eu vou apagar essa partezinha aqui, tá? Porque agora a gente entra em dinâmica, que é o nosso foco principal. Então, para dar uma atenção maior do que eu vou falar agora. Presta atenção, filhote. Presta atenção. Olha para mim aqui. Câmera. Olha para mim aqui, olha para mim. Olha para mim agora. Olha o que eu vou falar agora, tá? Provavelmente o que eu vou falar agora é a coisa mais importante para você saber de dinâmica. Se você não entender bem o que eu vou falar isso aqui agora, você não vai entender nada de dinâmica o resto do ano todo, qualquer estudo que você fizer. A coisa mais importante de dinâmica é o seguinte. A segunda lei de Newton, que todo mundo escreve assim, F é igual a M vezes A, isso aqui está errado. Calma. Não estou contradizendo o menino Newton, ser humano mais brilhante que pisou nesse planeta. Não estou contrariando Newton. Newton estava certo. Quem está errado é você escrevendo dessa forma. Essa equação não é força é massa vezes aceleração. Essa equação é força resultante é massa vezes aceleração. E agora vem a parte mais chocante do que eu vou falar, que muita gente vai fazer. Ah, como assim? É por isso que tu não sabe dinâmica. Presta atenção. Força resultante não é uma força. Força resultante é uma resultante de forças. E não é a mesma coisa, não? Não, claro que não. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um móvel aqui, tá? E ele está sendo empurrado para cá com 10 newtons. Aqui tem uma força agindo nele. E ele está sendo empurrado para cá com 2 newtons. Qual é a força resultante? A força resultante é 8 newtons para a direita. Concorda? Se eu estou sendo puxado com 10 newtons para a direita e 2 para a esquerda, minha resultante é 8 newtons para a direita. Peraí, mas existe... E tem alguma força de 8 newtons agindo nesse bloco? Não. Tem duas forças agindo nesse bloco, tirando o peso normal. Tem duas forças agindo nesse bloco, uma de 10 e uma de 2. A de 8 não existe. Ela é um resultado, ela é um saldo. Entendeu? Então, a segunda lei de Newton, ela fala sobre a resultante das forças. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui essas duas forças agindo nesse bloco e eu quisesse calcular a aceleração dele, eu iria usar qual? Era 10 que eu ia usar? Era 2? Não, eu ia usar 8. Mas 8 não é uma força que existe, 8 é um resultado de forças. Tudo bem? Então, esse ponto é fundamental e eu tinha que abordar isso na primeira questão de dinâmica, porque senão não adianta nada que eu vou falar mais para frente. Beleza? Então, vamos lá. A questão pergunta qual a intensidade da força resultante do carrinho nos intervalos de 0 a 10 segundos e nos intervalos de 10 a 20 segundos. Beleza? Olha só, ele perguntou a força resultante. Força resultante, beleza. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu só preciso então saber qual é a aceleração dele no primeiro trecho, que é esse trecho daqui para cá, e qual é a aceleração dele desse trecho daqui para cá. Tá bom? No segundo trecho, eu já vou me antecipar. No segundo trecho, a velocidade não se alterou. Se a velocidade não se alterou, obviamente, a minha aceleração aí é 0. Ele não está sendo acelerado. E se a minha aceleração é 0, a minha força resultante é 0. Presta atenção ao que eu vou falar agora. Presta atenção. Vê se tu não ia errar. Imagina que bota esse gráfico aqui e tem lá uma questão teórica. Não é nem. Letra A tem assim. No intervalo de tempo de 10 a 20 segundos,
nenhuma força está agindo no bloco. Pô, o aluno ia fazer, verdade? Por quê? Não está mais variando a velocidade, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Está errado. Está errado. Vamos lá. Eu tenho um bloco aqui. Tem uma força de 5 newtons empurrando ele para a direita e uma força de 5 newtons empurrando ele para a esquerda. Tem duas forças agindo nele. Mas ele vai se mover para algum canto? Não. Se ele estava em repouso, ele permanecerá em repouso. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento sem mudar a velocidade. Por quê? Porque a resultante é zero. Mas o fato da resultante ser zero não quer dizer que não tem nenhuma força agindo nele. Eu posso ter 50 mil forças agindo em um bloco e a resultante ser zero. Ok? Então, qual é a força resultante no segundo intervalo? Zero. Isso quer dizer que nenhuma força age nesse bloco, nesse intervalo? Não. Isso quer dizer que não há uma força resultante. E na primeira parte, aí vamos lá. O que é aceleração? A aceleração, veja, tanto é que a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Quando eu era primeiro ano, sei lá, segundo ano, um professor que eu tive no colégio especial, eu estudei no especial, no ensino médio, e um professor meu lá no colégio especial, assim, sabe aquela coisa que você faz? Meu Deus, eu entendi tudo agora. Ele falou uma coisa que mudou o meu entendimento de física, quando eu tinha, sei lá, 14 para 15 anos. Ele falou o seguinte, metro por segundo ao quadrado é metro por segundo. Essa besteirinha aqui mexeu com minha cabeça e eu passei a entender um monte de coisa. Metro por segundo ao quadrado é quanto que a velocidade está variando em metro por segundo a cada segundo. Quer ver? Por exemplo, quanto foi que a velocidade variou de 0 para 12? Ela variou 12. Então, a variação de velocidade foi de 12 metros por segundo. Ela variou 12. Ela variou 12 metros por segundo em um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, pensa. Se ela variou 12 metros por segundo em 10 segundos, é porque para cada segundo ela variou quanto? 1,2. Então, ó, a aceleração aqui foi de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Vou repetir. Isso quer dizer que a velocidade variou 1,2 metro por segundo a cada segundo. Então, ó, é como se ela fosse de 0 para 1,2, para 2,4, 3,6, 4,8, 6, 7,2, 8,4, 9,6, 10,8, 12. Ou seja, nos 10 segundos ela foi aumentando 1,2 metro por segundo a cada segundo. Sacou? Bruno, eu só sei fazer por fórmula. Eu entendo, meu filho, mas isso é uma limitação. Certo? Isso é uma limitação sua. Ah, não, mas eu faço por fórmula e acerto. Você não acerta o tanto que deveria, senão você não estaria aqui assistindo essa aula. Você estaria fazendo outra coisa da vida na faculdade. Certo? Entenda que isso é uma limitação. Apenas saber jogar dados numa fórmula e querer obter o resultado, isso é uma limitação sua. Limitação a qual você tem que lutar contra ela. Tá? Você precisa entender o que você está fazendo. E a melhor forma de entender o que você está fazendo é usar a regra de 3. Porque a regra de 3, você faz, peraí, se isso é isso, então isso é aquilo. Você constrói o raciocínio. E não simplesmente joga numa fórmula e ora para que o resultado dê. Beleza? Tá, mas eu só achei a aceleração, que é 1,2. Eu achei que a aceleração aqui é 0, né? Ó, nesse trecho, a aceleração é 0. Se a aceleração é 0 aqui, a resultante é 0. Mas aqui não é 0. Tá? Eu tenho que saber qual é a massa do carrinho. A questão fala que a massa do carrinho é 6 quilogramas. Então, ó, se a massa do carrinho é 6 quilogramas, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é a massa que é 6 vezes a aceleração que é 1,2. Então, a força resultante é 7,2 newtons. Isso quer dizer que, olha o que eu vou falar agora. Isso quer dizer que uma força de 7,2 newtons agiu nesse bloco daqui até aqui. Verdadeiro ou falso? Falso. Não necessariamente foi uma força de 7,2. Podem ter sido 50 forças, contanto que o saldo tenha sido 7,2. Então 7,2 é a resultante das forças. Tudo bem? Então,
Primeira questão feita. Beleza? Pessoal, eu tento sempre em minhas aulas fazer uma gradação de nível, né? Tipo, eu começo a aula de forma bem básica, mas eu tento, né, ao máximo ir dando uma subidinha no nível. Afinal de contas, imagine se você fosse para academia. Imagine se você fosse para academia e você todo dia fizesse lá o supino. Se você sabe o que é isso, né? Você está lá fazendo supino, aí eu boto 1 quilo de cada lado. E eu passo o ano todo na academia botando 1 quilo de cada lado. Rapaz, eu acho que não vai pegar muito músculo não, não vai fazer muita diferença não. Tu pode até botar 1 quilo de cada lado, tu pode até começar com 1 quilo. Porque, por exemplo, até pessoas que são muito magrinhas, que são que não tem muita força ainda e tal, muitas vezes começa só com a barra, né? Só com a barra. Mas, pô, tu vai ficar só com a barra a vida toda, só com a barra? Em algum momento tu tem que dar peso naquela barra. Se tu quiser ver a coisa crescer, você tem que ir aumentando a dificuldade. Eu tô falando isso porque, às vezes, o aluno ele se sente confortável com a situação e ele quer ficar confortável para sempre. Aí ele viu essa primeira questão, eu falei, pô, é assim, até que eu entendi, né? Então, vai assim, professor, vai assim, ó, nesse nívelzinho até o final. Não, eu vou botar peso na tua barra. Vai chegar uma hora que vai ficar mais pesado. Próxima. Vamos lá. Agora já aborda assim, que para mim é um outro assunto da física, da dinâmica, que é força de atrito. Eu, pelo menos, separo força de atrito das outras forças, tá? Porque força de atrito assim, é tão grande o assunto que é meio que uma aula só dela. Mas aqui vamos englobar com o que a gente já viu na primeira questão. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons. Presta atenção. Ele está dizendo que essa força de intensidade 4 newtons. Ele está dizendo que essa resultante é 4? Ele está falando que a resultante é 4? Ele falou que a resultante é 4? Não. É uma força de 4. Aí tudo bem. Existe uma força de 4 agindo no cara. Agora, qual é a resultante? Não sei. Para saber a resultante, eu tenho que ver todas as forças envolvidas nele. Não é à toa que tu faz diagrama de blocos. Tu achava que tu fazia diagrama de bloco para quê? Justamente você colocar todas as forças e descobrir qual é a resultante. Voltando. Então, ó, tem uma força de intensidade 4 newtons constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros ao longo do plano, com velocidade constante. Muito importante essa frase, velocidade constante. Desprezando o atrito, então, a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B são, respectivamente, de quanto? Eu achava que ela tinha atrito, mas não é não. Eu achava que ela tinha atrito, mas não tem, mas tudo bem. Acho que tem mais um ano para frente que tem atrito. Ainda assim, ela é uma questão muito boa e eu vou incluir a ideia de atrito nela. Vê só, como eu falei, não existe questão... Não é porque uma questão não se parece com a determinada prova que você vai fazer que essa questão não é útil. Você pode estudar uma questão de diversas formas, inclusive assuntos que não estão abordados nela inicialmente. Tá ligado? Tipo, sei lá, esse bloco não está se movimentando, você poderia, só um devaneio aqui, você poderia, sei lá, calcular, estudar efeito Doppler. Imagine uma onda sonora que está no topo do plano inclinado. Veja, você estudar é justamente perguntar, questionar, tentar, e você vai dissecando aquela questão. Então vamos lá, vamos desenhar o nosso plano inclinado aqui. Beleza? Então, ó, tem um bloquinho aqui no ponto A, ele está sofrendo uma força aqui, ó, de 4 newtons, isso sim é uma força de 4 newtons, ele está subindo com velocidade constante. Aqui é um ângulo de 60 graus, deixa eu só... Aqui é um ângulo de 60 graus, e ele vai percorrer uma distância de 1,6 metros. Beleza? Ele pergunta o quê? Qual a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B. Excelente. Vamos lá. Primeiramente, como é que eu vou saber a massa do bloco? Como é que eu vou saber a massa do bloco? E aí, Bruno? Não sei.
Vê só, pessoal. Lembra que eu falei que teve uma frase muito importante falada aí? Ele disse que o objeto subiu com velocidade constante. Se a velocidade está constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Isso quer dizer que pode ter várias forças agindo nesse bloco, mas o somatório delas, certo? O saldo delas é zero. Então pensa comigo, filhote. Se eu tenho uma força puxando ela com 4 para cima, se não tivesse nenhuma força mais agindo nela, a resultante seria 4 newtons. Mas eu quero que a resultante seja zero. Afinal de contas, a velocidade é constante. Então, com certeza, tem uma força de 4 newtons empurrando esse bloco para baixo. Com certeza. Porque se não houvesse essa força de 4 newtons, haveria uma resultante. Se tivesse resultante, teria aceleração. Tá? Beleza. Quem gera essa força de 4 newtons? Só pode ser o peso desse indivíduo, né? Sendo que o peso dele aponta para o centro da Terra. Então, olha só, o peso dele não aponta para cá. O peso dele aponta para o centro da Terra. Tá? Força-peso é uma força gravitacional. A Terra puxa você, você puxa a Terra. Tá? Uma força gravitacional de atração das massas. Então, essa força-peso, ela pode ser decomposta em duas. Ela pode ser decomposta, numa força peso que eu posso chamar de Px, e numa força peso que eu posso chamar de Py. Certo? Esse ângulo de 60 é este ângulo aqui, ó. Este ângulo pretinho é este ângulo pretinho aqui. Por quê, Bruno? Porque é semelhança de triângulo. É ângulos do triângulo. Não vou me estender muito, mas esse ângulo é igual a esse aqui. E, vamos lá, o peso, eu tenho aqui Px, Py. Eu sei que Px está sem o ângulo. Ó, Px está sem o ângulo. Quem está com o ângulo é Py. Ó. Então, Py seria o peso vezes o cosseno. Px está sem o ângulo, então seria o peso vezes o seno. Então, Px é o peso vezes o seno de 60. Px é 4. O peso é a massa dele vezes a gravidade, que é 10. Tudo isso vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Ou seja, a massa vai ser 4 vezes 2 sobre 10 raiz de 3. Quando acontece isso aqui, eu racionalizo, né? Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí vai ficar assim, ó. 8 raiz de 3 sobre 10 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, aqui dá sobre 30, certo? Que aí, né, posso simplificar, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Tá dando para ver aqui? Quando eu escrevi? Beleza. Então, 4 raiz de 3 sobre 15 quilogramas. Essa é a massa desse objetozinho aqui. Nota que daqui, isso foi só cálculo. Tá? E eu preciso falar a palavra só cálculo, porque é só cálculo. Cálculo é o menor dos problemas. O maior dos problemas é saber qual cálculo fazer. Né? Bruno, meu problema é só cálculo. Duvido, viu, filhote? Duvido. Posto minha mãe num prego que não é. Ah, mas Bruno, eu sei tudo e na hora eu erro a conta. Duvido. Esse aluno não existe. Você não é um alecrim dourado. Certo? Você não nasceu no campo sem ser semeado. Então, o que acontece provavelmente é que você não sabe direito o assunto, você não sabe o tanto que deveria saber, e acaba que isso te atrapalha na hora de fazer o cálculo, você não sabe que caminho melhor de seguir, você acaba se distraindo com certas coisas. Erros em conta acontece. Uma prova de 45 questões, tu vai errar 2, 3, todo mundo erra, o cara que passa em primeiro lugar erra. Senão ele fechava a prova e ninguém fecha o Enem, por exemplo. Beleza? E ele pergunta qual o trabalho realizado pela força-peso. Viu, pessoal? Mais uma vez, dona Dica, assiste lá a aula da semana passada, semana retrasada, não sei o que eu dei sobre energia e trabalho, tá? Mas, vamos lá. Trabalho, no geral, é a força vezes deslocamento, né? Trabalho é a força vezes deslocamento. Vê, presta atenção.
cada força gera um trabalho diferente. Cada força tem o seu trabalho, tá? Contanto que essa força esteja paralela ao movimento. Forças perpendiculares ao movimento não geram trabalho, porque uma força que está perpendicular ao movimento não vai deslocar o objeto no sentido. Por exemplo, vamos supor, lançamento horizontal, eu lanço uma bolinha para cá, né? A força gravitacional não altera a velocidade horizontal dessa bolinha. Entendeu? Porque então, uma força perpendicular não altera a velocidade, pode alterar a direção da velocidade, mas não altera a intensidade dela. Beleza. Então, trabalha força de deslocamento. Mas tem uma outra coisa aqui que a gente poderia usar, que é o seguinte. Tem duas formas que eu posso responder essa questão. Eu posso simplesmente pegar a força e ver o deslocamento, tá? Ou uma outra coisa. Deixa eu fazer logo essa parte mais simples, né? Seria, qual o trabalho da força de 4 newtons? Olha só, presta atenção. Essa força de 4 newtons gera um trabalho. O trabalho seria a força de 4 newtons vezes deslocamento, que é 1,6. Esse trabalho seria 6,4 joules. Agora, presta atenção. Essa força está a favor do movimento. Então, esse trabalho é positivo. Tá? Mas a força-peso, ela está contrária. A força-peso está contrária aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Aí você pode dizer, Bruno, mas a força-peso não é só Px. A força-peso é Px e Py. Py não realiza trabalho, porque Py está perpendicular ao movimento. Então, só considere Px. Pô, Bruno, mas se Px é 4, vai dar esse mesmo valor, né? Não. O valor vai dar menos 6,4. Justamente porque o bloco está se deslocando para cá, e a força-peso está empurrando ele para cá. Está contra o movimento. É um trabalho resistente. Então, é um trabalho de menos 6,4. Certo? Lembra que eu falei que a força resultante aí é zero. O trabalho chama teorema fundamental da mecânica. Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Filhote, esse bloquinho variou a energia cinética? Não, não variou. Velocidade constante. Isso aqui é zero. Então o trabalho da força resultante tem que ser zero. E o trabalho da força resultante é justamente o resultado das forças. Eu tenho uma força realizando um trabalho de mais 6,4 e uma realizando um trabalho de menos 6,4. Qual é o trabalho resultante? Zero. Beleza? Trabalho zero porque a energia cinética varia de zero. Então a resposta é letra B de bola. Próxima questão. Tem quanto tempo que eu já comecei? 37. Já comecei a 37? Tá de brincadeira. Então pula essa. Bora fazer essa. Não, mas aí é contando com aquela apresentação, tudo, né? Não, tá de brincadeira, pô. 28. Vamos lá, terceira questão. Não é bom, né? Você pega uma questão, tá ligado? Que é uma questão que às vezes você responde em 2 minutos, mas quando você estuda ela, tá ligado? Você estuda uma questão assim, ela vai assim, você vai ganhando camadas na questão, você vai e assim, jura você, eu poderia pegar qualquer questão dessa e transformar ela numa aula de 2 horas, uma questão. Porque você vai dissecando. Aí você... pronto, vou dar um exemplo. Eu estava falando aqui sobre peso. Aí eu disse que a força-peso era pro centro da Terra. Pô, aí eu podia falar 20 minutos sobre isso. Podia introduzir gravitação falando disso. É massa. Quando você estuda uma questão, é muito importante. As pessoas às vezes perdem isso. Elas só querem fazer. Mais questões. Aí o cara passa em 1 hora... Eu fiz em 1 hora 30 questões. Às vezes era melhor estar na praia nessa 1 hora. Era melhor. Enquanto tem gente que passa 1 hora em uma questão e aprende muito mais que tu. Porque passa 1 hora estudando a questão. Próximo. A figura mostra
a visão superior de um carro de massa 1.200 kg trafegando por uma pista horizontal e fazendo uma curva segundo a trajetória indicada. O trecho contido entre os pontos A e B é um arco de circunferência de raio 100 metros e centro C. Ok. Considerando que o trecho AB da trajetória é percorrido pelo carro em 5 segundos, com velocidade escalar constante, a força de atrito que mantém esse carro na curva nesse trecho tem intensidade de quanto? Então vamos lá falar sobre força de atrito, como eu tinha prometido na questão anterior. Vamos lá, pessoal. O carro está fazendo um arco de circunferência, tá? De ângulo 60 graus. Presta atenção. Quando o carro está aqui, a força dele, a velocidade dele está apontando para cá, ó, tangente ao movimento, está apontando para cá. Quando ele está aqui, a velocidade dele está apontando para cá. Essa velocidade é uma velocidade V. Essa velocidade é a mesma velocidade V. Afinal de contas, ele falou que era constante, não é isso? Ela é constante em módulo. Inclusive, a questão coloca velocidade escalar constante. O ideal mesmo aí seria falar que a velocidade é constante em módulo. Ela é constante a sua intensidade. Mas essa velocidade não é constante, porque ela está mudando a direção e o sentido. Velocidade é um vetor. Todo vetor tem 3 componentes: intensidade, direção, sentido. Aqui eu estou variando direção e sentido. Então essa velocidade não é constante. Se ela não é constante, ela está sendo acelerada. Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Se a velocidade do carro aqui é V e aqui é V também, como é que ele está sendo acelerado? Está sendo acelerado. Porque eu só mudo a velocidade, seja ela em qualquer um dos três parâmetros, se houver aceleração. Aí vem a diferença entre os dois tipos de aceleração. Eu tenho uma aceleração que ela vai paralela à velocidade, que se chama aceleração tangencial, que é a aceleração que aumenta o valor da velocidade, o módulo da velocidade. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir, se ela estiver para o lado de cá. Essa aqui é a aceleração tangencial. Mas eu tenho uma outra aceleração, filhote, que é uma aceleração que aponta para o centro do movimento. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Se esse carro não está variando o módulo da sua velocidade, ele não tem aceleração tangencial. Mas se ele está mudando a direção, ele tem aceleração. Com certeza é aceleração centrípeta. Bruno, tem como eu ter as duas ao mesmo tempo? Tem. Por exemplo, eu posso fazer um movimento de curva acelerada. Imagina um carro de Fórmula 1, por exemplo, que ele entra numa curva acelerando, aumentando a velocidade, certo? Ou ele pode entrar numa curva desacelerando. Veja, se a velocidade está aumentando ou diminuindo, eu tenho aceleração tangencial. E se ele está fazendo a curva, é porque eu tenho aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta aponta para o centro do movimento, beleza? Então ela vai estar sempre perpendicular à velocidade. Tudo bem? Bom, vamos lá. Veja só, a aceleração centrípeta. Olha só, filhote. Para de escrever agora. Olha para mim. Olha primeiro o que eu vou escrever, depois tu escreve. Presta atenção. A gente acabou de ver que isso aqui está errado. Que na verdade é isso aqui, ó. E agora tu vai descobrir uma forma mais certa ainda de escrever isso. Olha só, tu vai transformar a segunda lei de Newton em duas formas distintas de escrever. Forma 1. Força resultante tangencial gera uma aceleração tangencial. Força resultante centrípeta gera uma aceleração centrípeta. Isso é a segunda lei de Newton. Só que essa aqui é a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton adaptada para uma aceleração tangencial. Isso é a segunda lei de Newton adaptada para uma aceleração
centrípeta. Beleza? Tá. Aqui eu sei que só tem centrípeta, porque o módulo da velocidade não está variando, então não tem tangencial, só tem centrípeta. Beleza? Tá. De quanto é essa aceleração centrípeta? O cálculo da aceleração centrípeta é uma das poucas fórmulas da mecânica que são assim difíceis de se deduzir, né? Essa meio que você acaba decorando. Apesar que eu adoro a dedução. A dedução é linda. Não vai dar tempo de fazer aqui. Você pode pesquisar na internet depois, mas a dedução é linda. Mas é difícil para o aluno deduzir na hora. Então você acaba decorando que a aceleração centrípeta é V² sobre R ou W² vezes R. Tá? A aceleração centrípeta pode ser calculada dessas duas formas. Bom, eu não sei qual é a velocidade deste indivíduo. Assim, eu não sei, ele não deu de cara, mas ele disse que ele percorre um trecho que é um arco de circunferência. Tá? Vamos lá, ele fala que o raio dessa circunferência é 100 metros. Tá? 100 metros. Beleza? E diz que ele percorre em 5 segundos esse trecho aqui, ó. Presta atenção. Quanto seria o comprimento de uma circunferência inteira dessa? O comprimento da circunferência é 2πr, né? Então, ó, 2 vezes π, que ele mandou considerar π igual a 3, vezes o raio, que é 100. Isso aqui dá, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 100, 600 metros. Então, para dar uma volta completa nessa circunferência, ele percorreria 600 metros. Quanto de ângulo ele percorreu? Ele percorreu 60 graus. 60 graus é 1/6 da circunferência. Concorda? 60 graus é 1/6, porque uma circunferência completa não seria 360 graus? 60 graus é 1/6, então ele percorreu 1/6 do comprimento total. Tá? Então, ó, 1/6 do comprimento total. 1/6 de 600 é 100 metros. Ou seja, esse cara percorreu 100 metros em 5 segundos, que é o que a questão fala. Isso me dá uma velocidade média, uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Se eu sei a velocidade, eu sei a aceleração. A aceleração centrípeta vai ser 20², velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O raio é 100, né? Então, ó, 20² dá 400, sobre 100 dá 4. Então, a minha aceleração centrípeta é de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? O que é que ele quer na questão? Ele quer a força de atrito. Olha só, filhote, volta para cá. Olha para cá. Qual é a única força que está agindo nesse carro? Que é a força que faz ele fazer a curva. É a aceleração centrípeta. E a aceleração é força, A aceleração é o resultado de eu ter tido uma força resultante, né? Alguma força gerou essa força resultante. E essa força foi a força de atrito. Pense comigo, se não tivesse atrito nessa pista, esse carro passaria direto. É o atrito que faz ele fazer a curva. Então, quem gera essa aceleração centrípeta, quem gera essa força resultante centrípeta, é o atrito. Então, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, eu vou dizer que a minha força de atrito é a resultante centrípeta. Então, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a força de atrito vai ser a massa do carro, que é 1.200, vezes a aceleração centrípeta, que é 4. Logo, a minha força de atrito é 4.800 newtons. Mas, Bruno, eu aprendi que força de atrito é o mi vezes a normal. Por que eu não usei aqui? Mais uma vez, o mundo não se acaba nas suas fórmulas. Entendeu? O mundo não se acaba nas suas fórmulas. Entenda, se você enxerga a física através de fórmulas, você é limitado em física. Limitações são feitas para serem vencidas. Vença essa limitação. Certo? Porque senão, você nunca será capaz de
ter um rendimento altíssimo no assunto. Eu não estou dizendo que não dá para você acertar algumas questões. Dá. Usando fórmula, dá para acertar algumas questões, mas a maioria não. Não é à toa que a maior parte dos alunos que não passam, das 14, 15 questões de física do Enem, o cara acerta 8, 5, 6, quando devia estar acertando 12, 13, 10, 15. Beleza? Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma. Vou botar a próxima aí. Pô, isso é bem legal, velho. Vê a outra. Deixa eu mostrar a outra. Eu vou escolher dentre as que faltaram. Tem mais uma? Essa é a última. É a última, né? Não, bota a anterior. Porque essa aqui eu acho que vou demorar uns 20 minutos para explicar. Bota a anterior. Porque já vai no mesmo... na mesma lógica. Vamos lá. Última questão. Quanto tempo? Já passei muito? 50? Aí, boa. Um ponto material de massa 4 kg realiza movimento circular e uniforme ao longo de uma trajetória contida em um plano vertical de 7,5 metros de raio. Sua velocidade angular é de 1 radiano por segundo e a gravidade é 10. No ponto A, indicado na figura, além da força da gravidade, age no ponto material somente uma outra força F. Caracterize F, calculando sua intensidade e indicando graficamente sua orientação. Excepcional. Excepcional. Que questão massa. Olha só. Tem uma bolinha, sei lá, um ponto material, e ele está fazendo um movimento circular uniforme, tá? E aí, vem uma coisa que, para quem manja do assunto, é meio chocante a afirmação dele. Vamos lá. Essa bolinha está em MCU, Movimento Circular Uniforme, que é um movimento não acelerado. Concorda? Não, tá errado. É um movimento acelerado, sim. Se não tivesse aceleração centrípeta, ele não faria a curva. Ele viria em reta. É um movimento não acelerado tangencialmente, mas é um movimento acelerado centripetamente. E aí, vê só, pessoal. Aqui gera um certo espanto. Pra mim, que eu tô, tipo assim, quando eu separei essa questão, eu olhei e falei, caramba, tipo, nunca vi isso. Movimento circular uniforme, ele só deve ter aceleração centrípeta. Por isso que ele é circular uniforme, porque a velocidade, o modo da velocidade é constante, mas ele fica girando. Então eu sei que ele tem que ter centrípeta, isso eu sei. Então eu já sei que tem que ter aqui, ó, uma força resultante centrípeta. Eu sei que tem que ter. No entanto, essa força resultante centrípeta normalmente é causada por um atrito, como foi na questão anterior, ou tem uma corda segurando essa bolinha está girando e a corda está puxando ela para o meio, a corda, a tração vira força centrípeta. Mas aqui ele falou que a força-peso está sendo levada em conta. Mas peraí, pô. Força-peso não tem como fazer centrípeta. Não tem como. Não nesse caso. Tá? Tem um caso que a força-peso, que a gente faz, um carro, por exemplo, passando por uma lombada. Aí a gente diz que aqui está o peso, aqui é a normal, e como o carro faz uma curva aqui, ó, assim, né, uma semicircunferência, aí a gente diz que o peso menos a normal é a resultante centrípeta. Beleza. Aqui sim, porque aqui o peso está apontando para o centro do movimento. Mas aqui não, aqui ele não está apontando para o centro do movimento. Ele até apontaria, se ele tivesse aqui, ó. Ou seja, nesse ponto aqui, o peso contribuiria com a centrípeta. Nesse ponto aqui, ele atrapalharia a centrípeta. Mas nos pontos laterais, ele não interfere na centrípeta. Justamente porque tem o ângulo de 90 graus. E aquilo que eu falei, uma força não interfere numa outra perpendicular. Beleza, presta atenção. Olha o que a questão fala.
existe uma outra força aí. E é obrigatório que exista uma outra força. Essa outra força tem que, junto com o peso, gerar uma resultante. Não é isso? Tá. Essa força F, ela tá para onde? Vê, ele fala assim, ó, sua velocidade angular é 1 radiano por segundo e no local, a gravidade é 10. Ele fala, no ponto A indicado na figura, além da força da gravidade P, age no ponto material somente uma outra força F. Pessoal, qual tu acha que tem que ser a direção dessa força F? Muitos alunos, mas muito mesmo, diriam que a força F tem essa direção aqui, ó. Porque a força F é quem faz a centrípeta. Mas está errado. Porque se eu tivesse uma força F aqui e uma força peso aqui, a minha resultante estaria para cá, ó. Não seria uma resultante centrípeta. Essa resultante, ela teria uma componente centrípeta, mas ela teria uma componente tangencial também. Não, isso aqui não é assim, não é aqui. A força F não é aqui. A força F tem que estar em uma direção que, junto com o peso, forme a centrípeta. A força F, então, ela tem que estar para cá, ó. Beleza? Oxe, Bruno, por que a força F tem que estar para aí? Porque, vê só, olha que lindo, olha que lindo. A força F estando para cá, tá assim, ó. Peso, força F. Essa força F tem uma componente Y, que é Fy, e tem uma componente X, que é Fx. Fy obrigatoriamente tem que ser igual ao peso, para que não haja resultante tangencial. Se houvesse resultante tangencial, teria variação da velocidade constante, e não tem velocidade constante. E o Fx é quem gera, na verdade, a força centrípeta. Olha só. Então, a resultante Fx é que é a força resultante centrípeta. Tá? Fx é que é a força resultante centrípeta. Beleza. E aí, Bruno, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu saio daqui? Vamos lá. Vamos colocar aqui um ângulo, né? Pra gente. Vamos colocar esse ângulo aqui, ó, como referência. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Tá? E aí eu quero que você observe o seguinte, vê só. Eu tenho três forças, na verdade eu tenho uma força F, uma força peso e a força resultante centrípeta, né? Essas três forças, elas podem interagir da seguinte forma, olha só. Presta atenção. A força peso está para baixo. A força F está para cá, ó. E a força centrípeta está para cá. Resultante centrípeta. Aqui seria a força F e aqui seria a força peso da forma como eu desenhei. Então eu tenho duas forças e a resultante, né? Elas formam um triângulo retângulo. Formam um triângulo retângulo. O ângulo aqui é de 90 graus, ó. O ângulo entre o peso e a força centrípeta é 90 graus, olha só. 90 graus. Triângulo retângulo. Então eu posso dizer que a força resultante centrípeta ao quadrado mais o peso ao quadrado tem que dar F ao quadrado. Pitágoras. Vê que questão interessante. Bom, vamos lá. Ele pede para você calcular quanto é F, né? Para calcular F, eu tenho que saber o peso e eu tenho que saber a resultante centrípeta, né? Vamos lá. A resultante centrípeta, vamos fazer por partes. A resultante centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. A resultante centrípeta vai ser a massa vezes a velocidade eu disse, ou é a velocidade ao quadrado sobre R, ou é a velocidade angular ao quadrado vezes R. Tá? Então, ó, a massa do objeto é 4 kg, a velocidade angular é 1, aí fica 1 ao quadrado, e o raio do movimento é de 7,5 metros. Então, a força resultante centrípeta é de 4 vezes 7,5, que é de 30 newtons. E a força peso? Vamos fazer aqui no cantinho. A força peso, olha só que lindo, a força peso é a massa vezes a gravidade. Então, a força peso é 4 vezes 10. A força peso é 40 newtons. Oxente, se essa aqui é 30
e essa aqui é 40, eu nem preciso fazer conta. A força F é quanto? 50. É o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, nem o Pitágoras eu precisei fazer. Então, ó, resumindo, você tem uma força-peso de 40 newtons, você tem uma força resultante centrípeta de 30 newtons e você tem uma força F de 50 newtons. Beleza? Lembra que eu desenhei um ângulozinho aqui, ó? E se a questão perguntasse a você, porque a questão pergunta assim, né? Diz assim, ó, me diga qual é a direção e o sentido em que está o vetor, né? O vetor do F. Então, teoricamente, você teria que dizer esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ. Qual é? Nota que esse ângulo θ é o ângulo formado entre F e a centrípeta. F e a centrípeta. Então, é esse ângulo aqui, ó, θ. Veja, eu não sei qual é esse ângulo, mas eu sei que a tangente desse ângulo, tangente é cateto oposto, que é 40, sobre o adjacente, que é 30. 40 sobre 30 é 4 terços. Tá? Inclusive, isso pode cair numa prova que eu for fazer, no Enem e tal, que é o seguinte, vê só, eu não sei qual é o ângulo, mas eu sei qual é a tangente dele. A tangente dele é 4 terços. Na resposta poderia estar assim, ó. Se a questão perguntasse qual o ângulo que essa força F forma com a restante centrípeta, você poderia botar assim, ó. Arco tangente é 4 terços. Beleza? Ou seja, é o ângulo cujo arco tem uma tangente de 4 terços. Ok? Bom, pessoal, volta para... Tem como estar na do meio agora? Bom, assim, a gente tem pouco tempo, né? Até para que o seu estudo seja mais concentrado, aumente a densidade de conhecimento. O tempo acaba que não é tão grande, né? Eu me programei, eu trouxe as questões para a gente fazer, mas assim, eu sempre fui assim, eu prefiro menos questões vendo bem direitinho do que sair fazendo um monte de bolo atrás da outra. Acho que a gente viu, acho que deu para revisar muita coisa, principalmente da parte inicial do programa de dinâmica. Tá? A gente viu, ó, a relação de cinemática com dinâmica, a gente viu leis de Newton, a gente viu aceleração centrípeta, força de atrito, muitas dicas, né? Não deu tempo de chegar na segunda parte de dinâmica. A segunda parte de dinâmica inclui energia e trabalho, impulso e quantidade de movimento. Energia e trabalho, como eu falei, tem uma aula gravada, quase 2 horas de aula, bem densa, bem explicada, de energia e trabalho, e aí acaba que complementa, tá? Fica faltando realmente impulso e quantidade de movimento, não deu tempo de ver, mas eu acho que de resto a gente conseguiu varrer bem direitinho a parte dinâmica, tá bom? Então agradeço mais uma vez o convite, né, do pessoal da Acelere no Enem, acompanhe o projeto deles, já falei isso aqui na outra aula, eu comecei a dar aula durante a Faculdade de Medicina, justamente porque eu dei aula em um projeto social gratuito e até hoje resolvi tomar como, assim, eu divido 50% do meu tempo dando aula, 50% é como médico, justamente por causa disso, que aconteceu 15 anos atrás lá na UFPE. Então, assim, siga o projeto deles, é um projeto sensacional, vale a pena ser acompanhado. Me segue lá no Instagram também, tá? Tanto para conteúdos, mas também para saber quando tem novidades, né? Quando eu posto algum vídeo novo, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e
e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força para seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.